1908, apontou no Brasil o navio Kazato Maru. Ele trouxe a bordo 783 imigrantes japoneses, comemorando 111 da relação nipo-brasileira. O Brasil abriga cerca de 1.600.000 descendentes de japoneses, sendo a maior população de origem japonesa fora do país asiático. Além das várias influências da cultura nipônica nas áreas das artes marciais, das artes plásticas e da dieta mais verde, o Brasil recebeu ainda os sabores da tradicional culinária japonesa que se misturam e se modificam com a cultura nacional. E hoje nós vamos falar da cultura japonesa e sua influência gastronômica em Uberaba e região. Para nos contar sobre essa trajetória, falaremos com Adalberto, que é descendente e teve o seu pai, que veio do Japão, o Sr. Tomás, e também o seu avô. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui com você. Falar da cultura japonesa, falar o que você tem, a gente poder relembrar o passado, o que a gente viveu e observou, o que os nossos pais nos contavam, tudo. O seu avô e o seu pai, eles vieram na primeira migração japonesa que teve para o Brasil. Fala um pouquinho sobre esse processo. Sim. O meu pai, quando ele veio pequeno, né, no navio, e inclusive ele tem um registro no Japão com um nome que no Brasil foi registrado até com outro nome. Então, quando eles vieram atracar aqui no Porto de Santos, teve muitas famílias que às vezes ficaram ali no estado de São Paulo, outros desceram para o Paraná e tudo, e algumas vieram, que tinham contrato com o pessoal que eram os fazendeiros, vieram para a lavoura de café da região, tudo, que aqui nessa região tinha muito café, né? Então eles vieram com esse intuito para poder trabalhar. Isso aconteceu na época de Getúlio Vargas, né? Que houve um tratado político entre o Japão e o Brasil. Isso, naquela época do Getúlio Vargas tem um detalhe importante, porque a imigração foi desde 1908. Nós estamos comemorando 111 anos, foi junho, né, de 1908. E na época do Getúlio, que foi no final da Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, estava Alemanha, Japão e Itália, parece, né? E o Brasil ficou do outro lado. O Getúlio decretou que era até proibido conversar em japonês, os eventos, tudo foi proibido, entendeu? Então, naquela época, quando eles já tiveram muita dificuldade para adaptar na alimentação, na cultura, na língua, tudo, ainda teve mais esse fato ainda. Essa questão, por que os japoneses saíram do Japão e vieram para o Brasil? Então, naquela época, o Japão não era o que é hoje, né? Estava passando aquela série de problemas. Então, era um pessoal, assim, camponês. Quando tiveram essa oportunidade, que fez esse tratado, vieram muitas famílias. O pessoal resolveu vir aproveitando essa oportunidade, né? Quando chegaram aqui com aqueles contratos, tudo, aí eles tiveram várias dificuldades, muitos que tentaram voltar e como tinham contrato com os fazendeiros, eles não deixaram voltar, tiveram que enfrentar. Eles fizeram algum acordo para eles poderem ter oportunidade de, da parte da terra, o que eles cultivassem, eles davam metade para o fazendeiro, entendeu? Mas tinha que cumprir as outras obrigações também. Seu pai, seu avô e a sua avó também, eles desembarcaram em São Paulo. Como que eles vieram para a região? Eles ficaram um pouco na região de São Paulo e depois resolveram vir aqui para o lado de Minas, subir. Como atravessaram o Rio Grande, vieram nessa região de Conquista. E um fato interessante que aconteceu aqui na região de Conquista, que na época que os japoneses, quando atravessaram o Rio Grande, eles tinham aquela esperança de ter sua terra para poder plantar, cultivar. Aqui no Japão cultivava-se muito arroz, que era o básico, né? Que era hoje a gente que lá falava que era o Gohan, que era um arroz alagado. E chegaram aqui na região, eles viram que não tinha essa situação para poder plantar, fazer aqueles diques de alagamento, tudo. E eles fizeram um teste aqui na região de Conquista, que era de Guaxima, e plantaram o arroz no seco. E deu certo, eles conseguiram
colher o arroz, e foi dessa região, foi pioneira, né, que depois desse arroz cerqueiro eles foram modificando, beneficiando. Hoje chegou nesse arroz que o brasileiro come hoje, que é o arroz agulhinha. O arroz cerqueiro saiu da nossa região aqui de Guaxina. E eles criaram também uma cooperativa, foi a primeira cooperativa do Brasil, japonesa, foi criada aqui na nossa região. Como tinha muito japonês aqui, Conquista, Uberaba, Sacramento, eles criaram a Sankaku Minas, chamava na época. Sankaku em japonês quer dizer triângulo. Sankaku Minas, que é a primeira cooperativa japonesa, foi fundada aqui na nossa região também. O que seus avós e seu pai, eles ainda trouxeram da cultura? Eles tinham sempre aqueles oratórios, aquelas que faziam as orações, fazia as oferendas. Minha mãe ainda cultiva até hoje, você chega lá, tem o oratório dela, oferece o cafezinho, tudo para os antepassados. Além dessa questão da religião, o que você se recorda assim, dos seus avós? A minha avó era uma pessoa assim, eu lembro dela que ela era uma pessoa bem rígida. Antigamente, se você punha uma comida no prato, você tinha que comer tudo. Se você deixasse, nossa, aí o negócio já... Porque eles já passaram por uma situação muito difícil, então dava muito valor a isso, né? Eu me lembro bem que a gente era menino e os japoneses sempre teve aquela parte cultural, que todo ano eles faziam, como tinha a sede, fazia aquela festividade, escolhiam um domingo, fazia as festas, tinha aquela tradição que fazia tipo uma Olimpíada, que eles chamavam Undokai. Undokai é como se fosse uma Olimpíada. Todas as modalidades, criança, adulto, idoso, então todo mundo participava, era uma festa. Isso eu me lembro que eu participei várias vezes, até alguns tempos. Hoje ainda alguma cidade que ainda tem muita colônia, que mantém, ainda tem, e tem essa cultura. Você esteve no Japão recentemente. Quando o imperador esteve aqui no Brasil, ele convidou 50 pessoas para conhecer da onde veio e tudo, mandou um convite e eu fui, na época, eu fui um desses da comitiva lá. Então eu fui representando a província do meu pai, que era Tóquio. Lá, quando chegou dentro da comitiva, nós chegamos em Tóquio, lá eles dividiram em 6 grupos. Dos 6 grupos, cada um foi para uma província e depois separaram para cada um conhecer o local onde seus pais nasceram, tudo. Depois reuniram os 6 grupos e voltaram. A gente pôde conhecer toda aquela tecnologia, os modos japoneses. São muito rígidos mesmo com o horário. Se você tem uma reunião, você tem que chegar no mínimo 15 minutos de antecipação, porque seria uma falta de respeito. Fazer uma festa, por exemplo, ou que seja casamento, aniversário, você contrata o buffet por hora. Falta 15 minutos, eles avisam no microfone, antes de terminar, o salão já está todo limpo, certinho, todo mundo já saiu. Você vai visitar a casa de um seu amigo lá no Japão, você tem que avisar com um período de antecedência. Você vai na casa do seu amigo, ele vai te servir, vai fazer alguma coisa, tudo, né, para comer aquele negócio. Se ele ficar recebendo muita visita, aí foge do orçamento dele. Seu pai é japonês, né? Chegou junto com seu avô. Sua mãe? Brasileira? A minha mãe também é japonesa. Japonesa. Bem, tudo. Então, antigamente tinha isso, essa cultura. Os pais que faziam o casamento, tudo, já preparavam, fulano ia casar. Seus pais foram assim? Isso, meus pais foram assim. Então, você vê, a minha família, pro lado da minha mãe, ela é Kasioka e pro meu pai é Nakamura, né? Dentro da tradição japonesa, por exemplo, a mulher, quando ela casa, ela nem recebe a herança do lado da família dela, passa a pertencer à família Nakamura, então ela nem carrega o sobrenome que era da família dela, entendeu? Então é cultural. E a gastronomia? A comida japonesa, porque você nasceu no Brasil, mas você adquiriu alguns hábitos da alimentação japonesa? Aquele arroz que eles cultivavam, que era o arroz sem sal, sem gordura, sem nada, e às vezes a gente questionava por que aquilo, né? O arroz ele puxa o paladar das outras verduras, do que você vai comer, se é um peixe, tudo. Então, se o arroz está sem sal, sem gordura, sem nada, você come, quando você come a outra coisa junto, você vai poder sentir esse paladar, esse sabor das outras
Bem, Adalberto, além de tudo que você já me contou, também existe uma questão, uma curiosidade cultural. Conta para nós. A parte cultural, é bom a gente relembrar que da família dos irmãos Curimori. Os irmãos Curimori foi uma das primeiras duplas sertanejas a gravar um disco no Brasil. E é da nossa região, aqui de Uberaba. Eles têm 4 músicas que são autorais. Uma parte eles cantam em português, a outra parte em japonês, né? Para continuar o processo de conhecimento, nós vamos para a cozinha e vamos conhecer um pouquinho da gastronomia japonesa. Bem, agora nós estamos aqui na cozinha com o Germano Nakamura, que vai gentilmente nos preparar um sushi. Foi a minha avó que me ensinou a fazer o sushi. A gente tá aí, começou com delivery, tá dando certo. Chama Naka Sushi. A gente tá no iFood também. Existe também a questão do sushi feito por mulheres e por homens. A mulher geralmente não faz o sushi por causa da temperatura da mão. A mulher tem a temperatura mais quente, aí a proliferação de bactéria é maior. Agora a mulher faz um sushi diferente, que chama makizushi. É o sushi tradicional do bentô japonês. O bentô é uma marmita. É um sushi que ele vai mais vegetais. Foi esse que a minha avó me ensinou a fazer. É que o salmão também não é muito comum lá no Japão. Lá o pessoal utiliza mais o atum. E aqui eu vou tentar reproduzir um sushi muito parecido com o de lá. Eu vou fazer aqui para vocês o nigiri, que é a bolinha de arroz com salmão em cima. E vou fazer o rossomaki, que é um enrolado com a alga, o nori. Isso aqui é uma alga desidratada, que vai o peixe e o arroz por cima. Vamos começar? Vamos lá. Combinação do peixe cru com o shoyu Esse tempero que a gente jogou por cima aí da bola de arroz, do gohan, ele chama furikake. A gente pega esse aí com a mão mesmo. Aí esse aí a gente pode passar ele no furikake e comer. Todo mundo que come adora. Bem, gente, eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Eu agradeço, Isabela, por essa oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado, entendido o mínimo que a gente possa fazer e que você tenha apreciado realmente a culinária japonesa. Agradeço ao meu sobrinho, que ele hoje está aqui, que nos deu uma melhor, tem uma didática melhor. Gente, e eu gostei tanto que o programa vai acabar e eu vou continuar na degustação. Tchau, tchau.